Salve amigo, salve galera, bom sábado para vocês aqui, eu Tati Pereira do canal Cruzeiro Via Raposo. Vou passar aqui um vídeo do Nicola falando sobre nesse vídeo real e a gente vai reagir também às coisas do Cruzeiro, né? Muita coisa pra gente falar hoje, mas antes peço que deixe like, comente, compartilhe, inscrevam e hype pro canal. Compras, Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza e mais 3 plataformas, os links estão aqui. Você entra na lupa, digita o que você quer comprar e pimba. Não se esqueçam, né? Semana dos Pais, muita promoção na Luiza, Shopee e o 8 do 8 vem aí também. Então, aproveite e compre. Então vamos às matérias. Começando de mercado da bola. Tá aí o Pedro Lourenço aí, ó. O Cruzeiro tem até o dia 7 do 8 para registrar jogadores para jogar na Libertadores. É isso mesmo, né? Tem um prazo, né? Então o Cruzeiro vai intensificar a contratação, a corrida atrás de jogadores para registrar em tempo hábil para disputar esta competição. Ah, mas qual o nome que surge aí nessa pesquisa? Surge o nome do Wesley, tá? Falou-se em Asprilla, em outros jogadores aí, mas conversas com Wesley estão avançadas. É uma aposta de um acerto mais tardar até quarta-feira. Por quê? Porque o Corinthians já desistiu, inclusive, do jogador pelo fato de o Corinthians estar com transfer ban. Então a tendência é o jogador chegar aqui na Toca da Raposa. Ah, mas ele preteriu o Cruzeiro, você vai querer? Quero, precisamos contratar, não tem jeito. Se nós investíssemos na base, não precisava, mas como não investe 100%, então tem que contratar sim, né? Porque o mercado ele é muito volátil, né? Do mesmo jeito, é muito movimentado. Do mesmo jeito que pode chegar jogador, também pode sair. E os ingleses estão de olho nos jogadores do Cruzeiro. É isso mesmo, né? O Jonta Jesus, a gente já falou, né, que o Real Sociedad, o Betis e o Valência, esses da Espanha, né, estão de olho no Jonta Jesus. E, inclusive, chegou a fazer até uma proposta milionária para o Jonta Jesus. E o Villarreal, os clubes ingleses, sim, esses são os ingleses. O Brighton da segunda divisão, né, o Ipswich Town e o Coventry City, né? Lembrando que o Ipswich e o Coventry subiram para a Premier League e eles estão interessados no Villarreal. Galera, o que acontece é o seguinte, vou colocar esse vídeo aí do Nicola, entendeu? É a opinião dele, não é minha. A minha opinião é o seguinte, eu acho que o Villarreal tem um potencial enorme que apenas precisa ser trabalhado. Precisa ser trabalhado. Trabalhando bem, esse menino pode sim render muitos frutos para o time do Cruzeiro. Mas para isso, né, tem que arregaçar as mangas. Ele é jovem, então dá tempo de corrigir os defeitos dele. Se for vendido, também será vendido, né, por um preço grande e dará um lucro para o Cruzeiro. Mas eu acho que é um jogador que deveria investir nesse rapaz um pouco mais, né? Agora, o próximo bloco. Dá uma olhada nessa informação publicada pelo site One The Minute. Esse site inglês afirma que Brighton, Ipswich Town e Coventry City estão de olho em atacante do Cruzeiro. E eu me refiro a Neisser Villarreal, jogador contratado cheio de esperança e expectativa, depois de passagem muito bacana pela seleção sub-20 da Colômbia, mas que com a camisa do Cruzeiro tem deixado a desejar. Na atual temporada são 21 jogos, 4 gols e 1 assistência. Muito mais reserva do que titular. Ele tem muita capacidade física, velocidade, mas falta talento. Mais do que talento, falta refinamento técnico. É aquele cara que finaliza errado, é aquele cara que nem sempre toma as melhores decisões. Me parece ter faltado categoria de base para o Neisser Villarreal. De qualquer forma, especulação de que ele interessa a 3 clubes da Premier League. Isso porque o Ipswich Town e o Coventry City acabaram de subir da segunda para a primeira divisão e estão atrás de reforços. Se chegar a proposta, não duvido que o Cruzeiro faça negócio, especialmente se as cifras forem interessantes. O Neisser Villarreal, que não atua desde 28 de abril na vitória por 1-0 contra o Boca Juniors, ele está machucado. Pois é, né? Depois que o Nicola falou aí sobre o Neisser Villarreal, né? Vamos torcer, né? Porque o melhor aconteça no Villarreal. Já falei antes o que eu penso e agora eu vou falar sobre coisas do Cruzeiro, né? Vou começar
com as Cabulosas. As Cabulosas jogam hoje, às 15 horas, pelo Brasileirão contra o Botafogo. Né? A Cabulosa precisa dar uma melhorada no time dela. Né? O time, assim, tem oscilando muito, então está na hora de dar uma ajustada nesse time aí e fazer um bom jogo, né? A gente, se der, estaremos transmitindo esse jogo aí para vocês. Hoje, às 15 horas, Cabulosa versus Botafogo. O Cruzeiro precisa de recuperar alguns pontos perdidos aí, né? Recuperar a má impressão que deixou na Copa do Brasil na eliminação precoce. Então, é um bom momento para o Cruzeiro fazer isso, né? Hoje tem jogo de graça do Cruzeiro, tá, gente? Ah, é mesmo? Sim, tem jogo do Cruzeiro gratuito. O time do Cruzeiro de futebol americano, né? Aqueles cara que põe aqueles capacete, sai correndo igual um doido com a mão, dá um bico numa bola bicuda, né? Pois é. O Cruzeiro futebol americano vai jogar contra o Brasília Leões, os Leões de Brasília, né? Hoje, às 18h30, lá no Estádio Municipal de Ibirité. Né? Então, uma boa oportunidade para o cruzeirense ir lá. Quem não conhece esse esporte e nunca viu de perto, eu, por exemplo, nunca vi de perto, já vi pela televisão. Né? É só ir lá no Estádio Municipal de Ibirité. Sabe quanto que você vai pagar por isso? 0. Né? A entrada é franca. Então, assim, aproveita a oportunidade e vai lá assistir um esporte diferente, né? Vai tirar sua avaliação, esse esporte é bom, não é, gostei ou não gostei. Só existe uma maneira de você saber. Que maneira é essa? Você indo lá e assistindo. E Eduardo Pape, né, nossa cria do Sub-17, está de volta à seleção. Foi convocado novamente para a seleção brasileira. Aliás, esse menino junto com o Zé Lucas, são duas joias que a seleção brasileira Sub-17 tem, né? Então, o que o Cruzeiro precisa fazer? Trabalhar bastante esse rapaz. Eu já o colocaria no time principal mesmo, para jogando, que entrasse 5 minutinhos num jogo aí que estiver tranquilo, entendeu? Para quê? Para que ele já comece a respirar os ares do profissionalismo. Isso aí é uma joia que nós temos aí. É uma joia. Então, aí sim precisa de lapidar, né? Mas o Felipe Moraes, por exemplo, que é outra joia do Sub-17, não precisa ser lapidado, já está pronto, né? Já é um diamante, né? Já está lapidadaço lá, é só utilizar mesmo. E vai dar muitas alegrias ao time do Cruzeiro, né? Agora, voltando ao time principal, né? O Cruzeiro se manteve na 7ª posição do Campeonato Brasileiro, até porque o campeonato agora vai dar uma parada para a Copa do Brasil, né? Agora é Copa do Brasil, amanhã o Cruzeiro joga contra a Chape, né? Mais tarde eu farei um vídeo sobre esse jogo, né? Live também mais tarde, então a gente vai aprofundar mais em Cruzeiro e Chapecoense. Mas a princípio está tudo certinho com o Cruzeiro, o Fagner volta, o time está aí nos cascos para enfrentar a Chapecoense, que não vai ser um jogo fácil, né? Mas eu gosto muito do Cruzeiro jogando fora de casa, o time fica mais solto, mais desenvolto e a tendência é jogar bem. Então fica assim, galera. Deixe like, comente, compartilhe, inscreva no canal e hype. Comprem também pelo canal, ajude o Velho Raposo, ok? Grande abraço para vocês e ajude aí assistindo um pouquinho o vídeo. Fui!